Olá, eu sou o professor Marco Silvestre, nós somos a Band News FM e estamos aqui com uma edição inédita do programa Por Conta Própria Volta por Cima, trazendo dicas práticas para você que é microempreendedor, microempreendedora, para você que tem um pequeno negócio, dicas práticas para ajudar você a dar a volta por cima, a tentar se reerguer nesse momento de crise que nós temos que lutar contra as dificuldades para triunfar para cima delas e continuar o nosso caminho de prosperidade, não deixar que crise nenhuma não enterre os nossos sonhos. O tema do programa de hoje é o seguinte: nós vamos tratar da questão dos aluguéis. Sim, aluguéis para empreendedores que têm lojas, né? Loja de calçado, loja de roupa, loja de acessório, para empreendedores que têm restaurantes, lanchonetes, que também pagam aluguel, para prestadores de serviços, você tem prestadores de serviço em lojas, por exemplo, você tem o pessoal de pet shop, você tem o pessoal dos cabeleireiros, esteticistas, para profissionais liberais, como por exemplo dentistas, advogados, arquitetos. Muitos desses profissionais, muitos desses empreendedores, eles pagam aluguel. E nem preciso dizer o que está acontecendo nesse momento, muitos deles estão com a sua renda ou terrivelmente diminuída ou na prática zerada, né? E é nesse momento que a gente lembra que o aluguel, né? O aluguel da loja, o aluguel do escritório, o aluguel daquele ponto que a gente trabalha comercialmente e tal, esse aluguel é uma das despesas mais importantes que o pequeno empreendedor, que a microempreendedora tem, tá? Fazer o que nesse momento? Partir naturalmente, se você já não está fazendo isso, se está, continue, eu quero trazer mais algumas informações para você, mas se não está, partir para a renegociação do seu aluguel. Não pode simplesmente deixar como está. Nesse sentido, eu quero trazer uma notícia interessante para você. Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que eu vou baixar o olhar, mas acho que você vai gostar de saber o seguinte: o juiz Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, da 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele autorizou um restaurante da capital paulista a pagar apenas 30% do aluguel, ou seja, com 70% de desconto durante a pandemia do coronavírus. Esse estabelecimento normalmente pagava 30 mil e poucos reais, é um grande restaurante, provavelmente ocupa um imóvel muito bom, muito bem localizado, com ponto excelente e tal, e o juiz autorizou esse restaurante durante o tempo da pandemia a pagar 9 mil reais. O restaurante, na realidade, pleiteava um desconto até maior, mas o juiz entendeu que desconto de 70%, ou seja, pagar apenas 30%, seria o mais adequado nesse momento, né? Veja que o juiz considerou o seguinte, porque agora nós estamos entrando numa coisa que se chama judicialização dos contratos, né? Normalmente os contratos privados entre as partes são feitos, como por exemplo um contrato de aluguel, eu sou o locador, você é o inquilino, nós fazemos o contrato, você ocupa o meu imóvel, mantém o imóvel nas condições que estão ali no contrato, eu recebo o aluguel naquele valor, beleza, tudo certo, a justiça não se envolve nisso. Num momento como esse, de força maior, de calamidade pública, de pandemia, existem o quê? Disputas entre as partes. E aí entra, então, o Poder Judiciário tentando reequilibrar os dois lados dessa disputa. Então, o juiz considerou que, de acordo com o Código Civil Brasileiro, né, cabe ao juiz corrigir a prestação quando, ele cita aqui, por motivos imprevisíveis, que é isso como nós estamos vivendo agora, sobrevier uma desproporção manifesta, desproporção entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, tá? Ele ainda coloca o seguinte: a pandemia do Covid-19 fará todos experimentarem, como a gente tem dito aqui desde o comecinho, né? Desde antes do comecinho um pouco, aliás, fará todos experimentarem prejuízo econômico, principalmente no meio privado. Ele diz então que cabe ao Poder Judiciário, portanto, intervir em relações jurídicas privadas para equilibrar os prejuízos. Quando? O juiz coloca aqui, bom senso, caso fique evidente que pela conduta de uma das partes, a outra ficará com todo o ônus financeiro resultante desse cenário de força maior. Isso é a judicialização dos contratos privados, né? Estão sendo levados em massa para a justiça, né? E a justiça vai tentar, nesse momento, reequilibrar a relação quando um dos dois lados só quiser que o outro lado tenha as perdas. Por exemplo, se o restaurante simplesmente chega e diz assim, fala, eu não vou pagar aluguel, acabou, né? Puxa, não é tão simples quanto isso, porque do outro lado você tem locadores, tá?
que se esforçaram para ter este patrimônio, para ter esse imóvel. Muitos deles são aposentados que contam com o dinheiro da locação como renda para viver mesmo, para se alimentar no dia a dia, inclusive, entendeu? Então não é justo o negócio nesse momento virar para o locador e dizer assim, não vou pagar nada. Também não é justo o locador, nesse momento, virar para o negócio e falar, olha, tá o contrato aqui, meu amigo, cumpra-se o contrato. Eu não quero nem saber se estamos tendo pandemia, não estamos tendo pandemia, a sua loja está fechada, a sua loja não está fechada. Tanto, aliás, que o juiz levou em consideração no despacho dele justamente o quê? Dentre outras coisas, de um lado, o fato de que tem um decreto estadual, inclusive proibindo o restaurante de abrir o seu salão, e de outro lado, o fato de que os donos do imóvel são, como se diz na linguagem jurídica, são pessoas naturais, são pessoas que dependem daquela renda para pagar as suas contas, né? Então, o que nós temos orientado nesse momento, né? Esse é um grande restaurante, talvez tenha condição de recorrer a um bom advogado, nem todos terão condição de fazer isso. E na realidade, a gente sempre acredita que um bom acordo, se ele for possível de se obter, é melhor do que uma demanda, uma boa demanda. Ou seja, é melhor do que entrar com processo judicial e tal, né? Sobrecarregar a nossa justiça, que já é tão carregada, né? Então, o que a gente está imaginando é o seguinte, dentro da ideia de distribuir os prejuízos, porque voltamos naquele raciocínio que assim, todos teremos perdas nesse período. O que a gente precisa fazer é minimizar as perdas e sobreviver para chegar na outra ponta. A gente tem passado essa mensagem desde o começo e vamos continuar mantendo essa coerência, entendeu? Então, para isso, o que a gente tem sugerido? Se o estabelecimento está fechado, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e acessórios e tal, fechou, simplesmente fechou. Minhas vendas zeraram nesse momento, e a minha renda como pessoa física zerou, porque eu não posso fazer retirada no negócio nesse momento, inclusive, também. Então, nesse caso, o que a gente propõe? 50-50, ou seja, 50% de desconto do valor do aluguel. O empreendedor ainda vai pagar 50% pela ocupação do imóvel em que ele está, porque não seria justo ele não pagar nada, porque do outro lado o locador continua disponibilizando o imóvel e continua dependendo dessa renda de alguma forma, mais 50%, 50%. Quer dizer, seria uma forma de, até um pouco diferente do que foi estabelecido aqui, um desconto de 70% sobre o aluguel. O que eu estou sugerindo é o seguinte, 50-50, que é exatamente rachar pela metade o prejuízo quando o estabelecimento tiver completamente fechado. Se o estabelecimento estiver funcionando parcialmente ou assim que reabrir, a gente está sugerindo um desconto de 30% no aluguel até o final desse ano, até o final de 2020, para ver como é que as coisas ficam daqui até o final do ano e quais são as perspectivas para 2021, tá? Nesse momento é muito difícil dizer como é que vai ser a recuperação econômica. Tanto pode ser que a economia reaja mais rapidamente, nós estamos torcendo para isso, quanto pode ser que demore. A gente sabe que assim, quando você para um transatlântico, não é fácil colocar esse transatlântico em movimento de novo. Isso é a economia mundial, isso é a economia brasileira. Como a freada foi muito brusca, tá? Para a gente acelerar depois e estar no embalo que a gente tava antes, a gente sabe que vai demorar um bom tempo ainda, né? Então, o que nós estamos propondo? 50% se o estabelecimento tiver fechado de desconto no aluguel e depois na retomada 30% de desconto no aluguel, sendo que o proprietário ainda vai receber 70% até o final do ano para ver como é que as coisas ficam a partir daí, que outras bases a gente pode renegociar, se o novo preço fica esse, se cai ou se pode se recompor de alguma forma, né? Eu creio que nesse momento é o seguinte, nenhum empreendedor está querendo usar essa situação de forma especulativa, tá? E também nenhum locador pode ter sensibilidade de saber da grande dificuldade que os micro e pequenos empreendedores estão vivendo nesse momento. Então é uma questão de tentar obter um acordo e se infelizmente o acordo não for possível, porque um dos dois lados está irredutível, eu acho sim que o outro lado tem todo o direito de ir à justiça buscar os seus direitos, tá certo? Então aqui algumas ideias para você, uma pincelada para orientar você nesse momento com relação a essa que é uma das principais despesas dos microempreendedores, que é o aluguel do estabelecimento que eles ocupam, tá? Olha, essa e diversas outras dicas práticas para ajudar você a reagir nesse momento de crise, você vai encontrar no nosso programa Por Conta Própria deste próximo final de semana, comigo e com a Ana Freitas na Band News FM.
O programa, você sabe, como a gente gosta de dizer, para quem é pequenininho no faturamento e nesse momento menorzinho de que nunca, né? Mas grande no potencial, continua sendo grande no potencial, por isso a nossa missão no Por Conta Própria é trazer a você dicas práticas, dicas de empreendedorismo, de gestão da pequena e média empresa, para ajudar a você a resolver a vida empreendedora e fazer tudo prosperar, tá? Dá também uma olhadinha nas minhas redes sociais, as redes do Prof, me segue lá no Instagram, @Prof Silvestre Oficial, me segue no canal do YouTube que a gente acabou de reinaugurar, tá bem legal. O canal Prof com E sempre, tá? Silvestre lá no YouTube, tem coisa muito legal lá também. É o seguinte, hein? Não perca a próxima edição do nosso programa Por Conta Própria e você sabe lá, nós temos a nossa receita de prosperidade radical para sua vida empreendedora, que é sonhos na bagagem, não deixe crise nenhuma enterrar os seus sonhos. Pezinhos no chão, realismo mais do que nunca. Band News FM no coração, porque é aqui que a gente vai ajudar você a dar virada na sua vida empreendedora e vamos prosperar.